Boa noite, Paulo Gnato. Boa noite, meu amigo Lorosan, amigo e colega Lorosan. Tudo bem com você? Tudo sob controle, tudo ótimo. Maravilha. Boa noite, Pablo San. Boa noite, Loro-san. Boa noite, Gnato Sensei. Tudo Boa bem? noite, Lorosan. Boa noite, Bruna. Boa noite, gente. Boa Tudo noite. bom? Boa noite, Ignato. Boa noite, Louro. Boa noite, Pablo. É uma honra estar participando dessa live aqui hoje. Imagina, a satisfação e a honra acredite, Bruna, toda nossa. Legal, nós estamos aqui admitindo aqui a nossa audiência aqui. Já quero dar as boas-vindas aqui para a nossa audiência. Boa noite a todos. Muito obrigado aí pela disponibilidade em mais uma quinta-feira de nos acompanhar. Hoje, diria uma live mais que especial, né? Que nós temos uma convidada aqui que com certeza vai trazer um tema bastante interessante para nós. A gente vai esperar mais 2 minutinhos aí que as pessoas estão entrando, daqui a pouco nós começamos. Excelente. Aproveitando para lembrar a todos, Ignato San, que essa live aqui ela está sendo gravada no nosso canal do YouTube. Depois as pessoas podem rever, ou quem não conseguiu acompanhar ao vivo, pode ir no nosso canal depois de dar uma olhada lá também, aproveitar para se inscrever. Assim como o material não só dessa live, mas de todas as lives, estão salvas na nossa página de download no nosso site, www.leanway.com.br, e faça sua inscrição, faça seu cadastro no site, e vocês terão aí materiais exclusivos, de interesse, que vocês podem baixar e aproveitar da melhor maneira. Então, fiquem bem à vontade quanto a isso. Excelente, Lorosan. Bom, nós estamos aqui aumentando aqui, já temos 20 pessoas aqui subindo, 21 agora. Daqui a pouquinho nós já podemos começar. Fico feliz, né, que o tema desperte tal interesse e que nós temos oportunidade com esse público, né, com esses nossos amigos e colegas, compartilhar o trabalho que a Bruna San capitaneou e que teve envolvimento de outros colegas também. Inclusive, me antecipando, ela vai falar depois, mas sem querer dar spoiler, mas foi um trabalho de cunho acadêmico, né, com aplicação prática, mas de cunho acadêmico, que resultou em uma contribuição científica bem relevante. A Bruna San capitaneando como autora principal desse estudo, liderou a apresentação desse estudo para um periódico científico da área de gestão de operações. Esse trabalho foi publicado sob a forma de um artigo científico de altíssimo alcance. Então, ela vai comentar um pouquinho a respeito, mas eu antecipando um pouquinho, fico muito honrado de ter participado ou ter contribuído de alguma maneira para esse estudo, para esse artigo. E por isso que me ocorreu de convidar a Bruna San, representando, né, os demais colegas e todos os envolvidos nesse estudo, para compartilhar conosco essa experiência. Né, Bruna San? É isso aí, é uma honra estar participando da live hoje, ainda mais sobre um assunto tão importante e atual como é a gestão de fluxos, né? É verdade. Eu tive, então, o convite do professor Gnato, representando, né, o meu grupo de pesquisa aí, o CEGOSC, que é coordenado, eu acho que o Tarcísio está aí, nosso orientador querido. É verdade. Está aí, eu estou percebendo aqui, no mosaico de câmeras, a presença de Tarcísio Sensei. Tarcísio-san, como vai, meu amigo? Satisfação tê-lo aqui na nossa audiência. Muito obrigado. E é um dos coautores, além de ser um dos coautores, né, do trabalho, ele é o orientador, professor orientador de Bruna San no seu doutorado. Muito bom. Muito obrigado, Tarcísio-san. Gnato, aqui no chat aqui nós temos representantes aqui da Santa Casa de BH. Fantástico! Que lisonjeiro ter os colegas de Belo Horizonte. Paula Lima, Gnato. Nova Lima, da Grande BH. Nova Lima fica coladinho, né, com BH. Que bacana, fantástico. Fico muito feliz. Todos nós ficamos lisonjeadíssimos, né, de merecer
o interesse, né, e a presença dos colegas lá de BH, de Nova Lima. Muito obrigado. Bom, 19h38, Renato. Nós podemos dar início aqui à nossa audiência. Mais uma vez agradecer aos colegas, amigos e amigas da Linway. Em mais uma live, lembrando, né, nós estamos com as nossas lives 2021 agora quinzenais. E o tema de hoje, gestão de fluxo em hospitais, abordagem 3Rs, e um case com a nossa amiga, um prazer enorme tê-la conosco, a Bruna, no qual com certeza vai agregar muito valor às nossas horas da nossa noite de quinta-feira aqui. Ignato, passo a palavra para você, meu amigo, para que você possa fazer a abertura aí dos trabalhos de hoje. Perfeitamente. Muitíssimo obrigado, Loro-san, muitíssimo obrigado aos colegas da Linway que estão na retaguarda, né, sempre com muito cuidado, preparando essas nossas lives das quintas-feiras. Ano passado, ao longo de 2020, nós exploramos muitos temas, foi muito bacana, foi uma oportunidade de aprendizado extraordinária para todos nós, para mim em particular, porque capitaneei e liderei grande parte, né, desses momentos. Uma oportunidade fantástica. Realmente, se algo eu devo apontar como o lado cheio do copo ao longo de 2020, foi isso que aconteceu, né? Nós aprendermos a explorar os canais não presenciais e desenvolver temas, e desenvolver ou converter temas que a gente costuma abordar presencialmente, converter para esse meio remoto, online. Enfim, foi fantástico. Esse ano, nós vamos dar continuidade, estamos dando continuidade, essa é a segunda edição das lives de quinta-feira, em 2021. Diferentemente de 2020, que foram semanais, nós realizaríamos quinzenalmente, e é o que nós apelidamos de Thursday Evening Live Talk on Lean, ou seja, é o papo ao vivo das quintas-feiras à noite sobre Lean. E nós, então, estamos editando na segunda oportunidade. 2 semanas atrás eu falei sobre Genbutsu em tempos de restrição, foi bem bacana. A propósito, Loura, você comentou, essas lives todas estão gravadas no nosso canal no YouTube, o material, os roteiros, o material de apoio que nós utilizamos ficam todos na página Downloads da Linway, e pode ser baixado, né, pelos interessados. Bom, mas sem mais delongas, eu devo dizer o seguinte, vou apresentar a Bruna San, muita satisfação, muito orgulho, mas antes de passar a palavra para ela, que ela é a nossa convidada especial, e é a ela que nós vamos destinar o tempo que temos aqui, né, nessa quinta-feira à noite. Mas antes, eu gostaria de fazer 10 minutinhos de algumas considerações preliminares. Não vou falar sobre a teoria, né, da gestão de fluxo, porque está no trabalho dela, aliás, muito bem abordado e conduzido, mas eu vou falar um pouquinho da origem, de onde é que surgiu, né, a gestão de fluxo a partir dos 3R. Mas antes de comentar em 10 minutinhos isso, eu gostaria muito de começar apresentando a Bruna San. A Bruna Geyer San, ela é consultora e pesquisadora, é doutoranda em Engenharia de Produção pelo PPGE, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aliás, uma de minhas alma mater também, e a organização que eu orgulhosamente também tenho a chance e honra de integrar o corpo docente, e ela, na pesquisa de doutoramento, dedica-se ao estudo do Lean System, aplicado a setores como manufatura, construção civil e serviços de saúde. Aliás, esse terceiro segmento é o que traz ela aqui hoje. Ela tem graduação, é graduada em Engenharia Civil também pela Escola de Engenharia da URGS, e ela tem também um mestrado em Engenharia de Produção, também pela Escola de Engenharia da URGS. Ela tem, além da experiência nos setores, conforme comentei, ela também é docente, instrutora, ministrando cursos de extensão nas áreas de Lean Manufacturing, Lean Office e Lean Healthcare. Presta consultoria em gestão de operações e melhoria da produtividade em escritórios, indústrias e, sobretudo, serviços de saúde.
E, em seguida, nós vamos ouvir a Bruna San. Eu conheço o trabalho de Bruna San desde há muito. Aliás, me permitam comentar, finalizando a apresentação de Bruna, e antes de compartilhar, que nós nos conhecemos. Olha só que bacana, né? Quando o profissional tem a veia e tem interesse, né? Eu, como docente da URGS, agora, nos últimos anos, como integrante do programa de pós-graduação da especialização em engenharia de produção, com ênfase em Lean. Aliás, coordenado pelo professor Tarcísio, que também está aqui conosco. Nesse programa, eu tenho a satisfação de conduzir algumas disciplinas e abordo, claro, naturalmente, gestão de operações, sobretudo gestão de fluxo, numa das disciplinas. O Tarcísio, sabendo disso, recomendou que Bruna San assistisse. E ela assistiu essa disciplina, ou algumas, né, das sessões, das disciplinas que conduzi, como ouvinte interessada na participação. Ela é doutoranda, e ela, enfim, aterrissou nessas aulas, né, da pós-graduação em nível de especialização, por conta do interesse no tema. Então, foi aí que nós nos conhecemos, se eu não estou equivocado, né, Bruna San? E depois nós nos encontramos em vários outros carnavais, né? Carnavais acadêmicos. Acho que nós comentávamos um pouquinho antes, né, de que eu acho que a última oportunidade que nós nos vimos pessoalmente, antes da pandemia, claro, foi num congresso de engenharia de produção, da área de gestão de operações Lean, na Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, se eu não estou equivocado. Mas, enfim. Então, agora me permitam, antes de passar a palavra para a Bruna San, eu vou compartilhar com vocês essa meia dúzia de slides que vai me permitir introduzir o tema. Vamos ver se eu tenho a sorte de fazer bem feito aqui. Está compartilhado aí, Loura, me ajuda, por favor? Sim, Ginato. Perfeito. Ok, então, ok. Excelente. Então, meia dúzia de slides, e me ajuda aqui, Loura. O relógio está aqui na minha frente, 7h45 pelo meu, 7h55 eu tenho que terminar isso aqui. Ok. Estamos todos ansiosos para ouvir Bruna San. Sim. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Como breve introdução, vou falar sobre gestão de fluxo a partir dos 3S, que é a essência da gestão de operações Lean. Mas apenas, não vou falar da essência desse conceito, os 3S, vou deixar isso para a Bruna San abordar, mas eu quero dizer que qualquer operação, seja ela industrial ou de serviço, qualquer operação, e, portanto, gestão de operações, né, com essa amplitude, pode ser encarada como um conjunto de processos pelos quais perpassam etapas de transformação, pelos quais perpassam fluxos de entes, sejam eles materiais, informações ou clientes, a depender da natureza dessa operação. E obviamente, perpassando essas etapas, os processos, tem um intuito, a intenção de que esses processos atuem sobre esse ente e transformando ele paulatinamente da condição de original ou de matéria-prima, no caso de material, à condição de produto acabado ou serviço finalizado para entregar ao cliente. Então, processos e fluxo, essa é a essência, né, da gestão de operações, sobretudo gestão de operações Lean. Então, o que são processos? São etapas, conforme eu já antecipei, e no slide aparece de forma mais, vamos dizer assim, estruturada, são etapas nos quais eventos acontecem com o intuito de transformar o ente que flui. E o fluxo, ou os fluxos, são trajetórias desse ente que flui. E, portanto, este ente que flui, a depender da natureza da operação, é material, tipicamente é uma operação manufatureira, mas em operação de serviço também isso acontece. Pode ter como ente principal um material, uma lavanderia, uma empresa de guarda e custódia de valores, numerário, dinheiro, por exemplo, a informação, ou cliente-paciente, como é o caso aqui, né, nesse ambiente de saúde. Então, os fluxos são a trajetória desses entes que perpassam esses processos na unidade de tempo. E o fluxo, é isso que nós vamos ver na sequência, o fluxo tem que ser estabelecido e gerenciado a partir dos 3 R's. O ritmo, as rotas inequívocas e as rotinas de movimentação, não vou conceituar, porque isso Bruna San vai fazer apropriadamente.
Uma observaçãozinha rápida. Eu queria dizer que a questão da gestão de fluxo central já nos dizia isso décadas atrás, ou no Sensei Taiichi, ou no pai do sistema Toyota de produção. Tudo que a Toyota fazia, continua fazendo, é olhar para o fluxo desde o momento em que o cliente coloca um pedido até o momento em que esse pedido é atendido e o cliente paga, ou seja, em toda essa extensão e otimizando, reduzindo esse fluxo. Essa é a essência, né, do que foi desenvolvido para otimizar o negócio Toyota, né, o da Toyota Way hoje, mais amplamente falando. E aqui eu estou apresentando para vocês um típico mapa do fluxo de valor que retrata essencialmente o que é central numa operação aí manufatureira. Na manufatura, nós temos o mapa do fluxo, o ente preponderante que flui é material, e aí lá no pé desses slides, vocês estão percebendo aqui. Nesse caso, é um caso geral. Aliás, esse é um dos exemplos de mais de 1.000, hoje, mais de 1.000 mapas de fluxo de valor que eu já realizei em mais de 20 anos de exercício desta ferramenta, deste elemento, né? Mapeamento de fluxo de valor. Esse é um dos exemplos desses mais de 1.000, e provavelmente algumas centenas deles eu ainda tenho guardado comigo. Aqui aparece bem claramente, né, o lead time total, o lead time manufatura, e olhem só, a chamada aqui é índice de valor agregado, ou IVA, né? 3%, ou seja, ao longo de toda essa jornada, nesse caso, manufatura, dos 21 dias, apenas 3%, uma fração de um pouco mais de um dia, de fato, agrega valor. E eu costumo dizer que esses mais de 1.000 mapas que já tive a oportunidade de construir, 95%, aliás, eu vou ampliar isso, 97%, 98% deles, o IVA é de menos de 5%. E não é diferente em serviços. Esse é um outro mapa, não é o mapa do fluxo de valor, pode ser aplicado também, mas é melhor em serviços, quando o ente preponderante, sobretudo, informação, por exemplo, você tem um mapa de raias. Da mesma forma, observem lá no pé desse slide, o índice de agregação de valor também é muito baixo. Ou seja, as oportunidades que se tem buscado capturar na manufatura se apresentam em igual grau na área de serviço, seja ele serviço de saúde ou de qualquer outra natureza. Bom, eu queria comentar um pouquinho, bem rapidamente, já que nós vamos falar de saúde, nós temos tido a oportunidade, obviamente nós nascemos como empresa de consultoria focada e com experiência ampla na área industrial, manufatura. Mas nos últimos anos, eu diria, nos últimos 7 anos, 8 anos, nós temos feito um esforço muito grande para aplicar além dessa fronteira, ou seja, em serviços, sobretudo serviços de saúde. São nossos clientes, com os quais nós desenvolvemos projetos muito interessantes. O Grupo Fleury, de Medicina Diagnóstica, lá no Sul é o Laboratório Weimann, em outras regiões do país, eles estão espalhados no Brasil inteiro, mais de 225, 230 unidades, né, de medicina diagnóstica. Lá no Sul, eu falei, o Weimann, no Sudeste, a bandeira Fleury, no Nordeste, a bandeira A+, e Fleury também, enfim. E nós tivemos uma oportunidade extraordinária de aplicar exatamente esses conceitos, gestão de fluxo a partir dos 3Rs e outras questões bem interessantes. Também nos deu a oportunidade, recentemente, o maior hospital privado da América Latina, Beneficência Portuguesa de São Paulo. E fizemos também, desenvolvendo um projeto também calcado nessa abordagem, né, gestão de fluxos. E agora estamos negociando um novo projeto na área de saúde. Eu não vou dar spoiler porque ainda estamos finalizando, mas uma grande organização de referência na área de saúde aqui, com sede aqui em São Paulo. Mas esse exemplo que eu vou mostrar para vocês é um exemplo bem rápido, para finalizar, da aplicação da gestão de fluxo a partir dos 3Rs. E aí, por exemplo, foi central aqui a gestão do fluxo do cliente por entre as etapas, né, na unidade de atendimento. Então, internamente, nós usamos alguns recursos típicos e já conhecidos, um diagrama de espaguete para definir rotas para esses clientes, e isso é para uso interno, para definir e otimizar as rotas, reposicionar as UPS, unidades de planejamento de espaço, né, no layout. E para o cliente, uma combinação, especificamente nesse caso, uma combinação bem interessante para fazer a gestão de fluxo do cliente. O script dos atendentes interiores, todo aquele que interagia com
o cliente tinha um script na ponta da língua, para dizer como é que o cliente vai transitar pela operação, por onde vai transitar. Associado a isso, nós tínhamos demarcação de pisos bem clássicos, elementos clássicos, mas que combinados dão uma riqueza, uma robustez para a gestão do fluxo do cliente inimaginável. Demarcação de piso e, em momentos de decisão, onde tem que cruzar, escolher um corredor, uma escada, um elevador, sinalização de apoio na parede, indicando, né, para ele não se perder, qual é a rota a ser perseguida nesse caso aqui. Apenas uma ilustração. Formação e monitoramento de filas, né, de quem está em fluxo. Aqui, por exemplo, esse é o totem de retirada de senha. Nós reconfiguramos o totem de forma a posição, né, de cada tipo de exame, de cada família de exame, a chamada usando a gestão à vista, Mieru-K, código de cores, otimizando os labels a partir de fontes maiores, mais visíveis. Isso nos permitiu evitar erro de escolha de fila, e o que acontecia com muita frequência. Por conta de posicionamento, eu não vou entrar no detalhe aqui, mas é bem interessante. Aliás, creio que em uma outra live está mais detalhadamente apresentado. A fila de grade, os clientes estão lá esperando em coleta, e a partir da fila de grade para a coleta, essa grade é o conjunto de... É uma gradezinha mesmo, cestinho, onde se coleta, coloca os tubos de ensaio para a coleta das amostras de sangue. Então, na medida em que o preparador está fazendo, né, a preparação das grades, ele está tendo a visão de quantas grades estão aqui, que corresponde a quantos clientes estão em espera na sala. E, na medida em que isso vai crescendo, além da capacidade de preparação de grades, ele imediatamente acionou, andou puxando apoio para preparar a grade ou abrir nova sala de coleta. Enfim, é só apenas uma ilustração bem geral. Andon, né, reconfiguramos também os displays de chamada, a sala de coleta, imediatamente após finalizado um procedimento de coleta, o coletor, né, o enfermeiro, o auxiliar de enfermagem, imediatamente já aciona ainda, que está em uso, aciona esse botão, e esse botão, antes mesmo do cliente deixar a sala, ele já aciona para o Miso Shumash, lá nesse caso, no Fleury se chamava de o facilitador de fluxo. Ele tem no pulso esse reloginho que vibra e indica, ali nesse caso, a sala 5, sala de coleta número 5. Então, ele já apanha a documentação, grade, chama o cliente na sala e já acompanha esse cliente na sala 5, ao mesmo momento em que o cliente anterior está saindo. Seja o nível de ocupação dos recursos no seu limite desejado. Então, essas são apenas algumas das ilustrações, existem outras, eu não vou me ater, e isso fechando, né, com, na unidade de atendimento, um cockpit para gestão tática da operação, da unidade. Escala mensal, o nível de multifuncionalidade de todos os integrantes, o balanceamento da mão de obra, seja de atendentes nos guichês de abertura de ficha, seja nos auxiliares de enfermagem ou enfermeiros na sala de coleta, na operação de tomógrafos, de ultrassom, de todos os recursos, né, de medicina diagnóstica, o monitoramento de demanda horária e alocação em função da variação de demanda, enfim, uma série de outras questões importantes para a gestão da rotina. Hoje, o Grupo Fleury já integrou tudo isso das diversas unidades, isso aqui foi em caráter piloto, já integrou isso, a tecnologia da informação entrou pesado aqui, e, por exemplo, se tem noção, ele já faz isso de forma integrada e centralizada no cockpit de monitoramento, lá no que eles chamam de telemetria, centro de telemetria. Enfim, um negócio muito bacana, foi uma oportunidade extraordinária de aprendizado para todos nós. Bom, nós vamos ouvir, então, agora a Bruna falar sobre a experiência dela, né, na aplicação dessa abordagem, gestão de fluxo a partir dos 3 R's, e aí eu paro o compartilhamento aqui, deixa-me ver como é que eu faço isso aqui, eu paro o compartilhamento, perfeito, e aí passo a palavra para Bruna Sá. Me ajuda aí, professor, nas transições. Está tudo certo? Eu passei 2 minutos, eu creio. 7h57.
compartilhar. Passou 2 minutinhos, Renato, tá perdoado, viu? Você sabe que, para mim, é um grande marco, porque você sabe que eu me emociono, me enlouqueço aí, né? Mas eu consegui me conter. Muito obrigado. Bruna, a audiência é toda sua e a curiosidade é nossa. Então, pessoal, mais uma vez é um prazer, né, estar participando dessa live aqui de altíssima importância e tamanho alcance, né, que é a live da New Way, todas as quintas-feiras, né. E hoje eu venho, né, a convite do professor Guinato, representando um grupo de pesquisa, né, vou passar aqui o slide, coordenado, né, pelo nosso querido orientador, o professor Tarcísio, e, né, o nosso grupo de pesquisa é chamado CEGOSC, né, o CEGOSC, ele atua com pesquisas relacionadas à gestão de operações em sistemas complexos, né, como hospitais. Hospitais são sistemas complexos, afinal de contas, né. E, ao longo dos últimos anos, né, o CEGOSC, ele tem participado de projetos de pesquisa em um hospital, né, que é nosso hospital parceiro. Esse hospital é público e universitário, reside aqui em Porto Alegre, né, e foi esse hospital que nos gerou diversos cases já, e alguns deles, né, eu vou estar apresentando hoje, inclusive o case que gerou o artigo desenvolvido com o professor Guinato e demais colegas. Falando aqui um pouco sobre a diferença entre a logística e a gestão de fluxos, né? A logística, ela engloba o planejamento, a implementação e o controle de fluxo de materiais, né? Pessoas, pacientes, podem ser colaboradores ou informações, né? E de outra forma, o que é a gestão de fluxos, né? A gestão de fluxos, ela é um passo a mais dentro da logística. Notem que, afinal de contas, né? Peraí que eu vou pegar meu apontador aqui. Afinal de contas, aqui em nenhum momento a gente citou, né, a palavra gestão aqui, né? Então, a gestão de fluxo é um passo a mais aqui dentro da logística. Em um hospital, por exemplo, todos os processos, né, os processos da farmácia, da lavanderia, por exemplo, aqui, o centro cirúrgico, por exemplo, eles precisam estar conectados e sincronizados para atender a demanda do cliente. Então, afinal, o que é a gestão de fluxos na saúde? Ela vai compreender a gestão de fluxos físicos, sendo esses de pacientes ou fluxo de materiais, e fluxo de informação, de forma que os processos, eles estejam subordinados ao fluxo de agregação de valor, né? Essa frase aqui, famosa do Sensei Guinato. Mas, então, o que na verdade, é o fluxo de agregação de valor, né? Se a gente pegar aqui o exemplo de um fluxo de paciente, né? Esse exemplo eu trago aqui da minha dissertação de mestrado. Internado na UTI e que precisa realizar um exame de tomografia ou de ressonância na unidade de radiologia, né? Qual seria esse fluxo de agregação de valor? Seria o próprio fluxo do paciente, correto? Né? Esse fluxo aqui, em laranja. E esse fluxo, né, em laranja, ele compreende todos os processos, desde a identificação da necessidade do exame, até, então, a realização do exame e depois o tratamento do paciente, né? E, então, o que eu quero dizer com isso? Que diversos processos, eles precisam, sim, estar subordinados a esse fluxo aqui de agregação de valor, para que esse fluxo seja eficiente, né? Ou seja, diversos processos em paralelo aqui precisam garantir a eficiência e a continuidade desse fluxo aqui. E aqui eu trago alguns exemplos, né, de processos paralelos. Por exemplo, a limpeza da sala de exame da radiologia, né, insumos necessários para a realização do exame lá na unidade de radiologia, preparo do paciente, né, o preparo de insumos a ser utilizados durante o transporte do paciente também, né, durante o transporte de um paciente crítico, né, eu tenho diversos insumos que precisam ser levados junto com o paciente, né,
até a realização do exame, né? Maleta de medicamentos aqui, torpedo de oxigênio, bomba de infusão, até desfibrilador precisa ser levado, certo? E por que, então, falamos, né, da gestão de fluxo, mas por que falar em 3 R's na gestão de fluxo, né? Em relação à gestão de fluxo, né, em diversos setores, o professor Gnatto observou que existem 3 elementos fundamentais aqui, que são, na verdade, os mecanismos de funcionamento da gestão de fluxos, né? São os chamados 3 R's, a rota, o ritmo e a rotina. E, então, ele elaborou essa abordagem chamada abordagem dos 3 R's. E, pegando o exemplo anterior ali do fluxo de paciente lá do trabalho da dissertação, né, o que seria a rota aqui? Em relação à rota, por exemplo, né, se a gente pensar que o paciente precisa ser transportado de forma cuidadosa e sem desvios, né, em um tempo menor possível, né, ele está seguindo uma rota padronizada, isso é uma rota inequívoca para o paciente. O ritmo aqui agora, né? Se a cada 15 minutos lá na unidade de radiologia, a unidade precisa estar realizando um exame, né? O processo fornecedor, que é a unidade de radiologia, e todos os recursos de apoio, eles têm que estar focados em assegurar um fluxo contínuo. Por exemplo, né? A sala de exame, ela tem que estar limpa, preparada e desocupada a cada 15 minutos. Envolvidas no transporte do paciente, que tem um horário específico para ser atendido na unidade de radiologia e para retornar para a UTI. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre os 3 R's de forma um pouco mais específica, tá? O R da rota, por exemplo. As rotas padronizadas, elas devem buscar estabelecer sempre as menores distâncias entre os processos e com a menor incidência de cruzamento e contrafluxo. E no exemplo da figura aqui, né, a gestão visual ela se torna um mecanismo, né, que é fundamental para a rota. Por exemplo, se eu sou um paciente nesse hospital, né, eu olho para a demarcação no chão aqui, eu olho e eu imediatamente eu entendo qual caminho que eu devo seguir, né? E lembrando também que a rota, né, não é só aplicável ao fluxo de paciente, né? Também pode ser aplicada ao fluxo de informações, fluxo de materiais. Eu trouxe, né, exemplo ali da figura de uma rota inequívoca, tá? Mas agora eu trago um exemplo de uma consultoria que eu participei de como que a falta de uma rota padrão pode vir a ser prejudicial para um hospital, né? Nesse exemplo aqui, por exemplo, o paciente aqui tá um pouco pequeno, mas se vocês seguirem aqui meu apontador, vocês vão conseguir entender mais ou menos o exemplo. O paciente, então, ele entrava pela porta da recepção, né? Ele retirava uma ficha, ele era atendido aqui pela recepção, depois ele efetuava uma triagem e, finalmente, ele era atendido aqui num consultório. E, quando esse paciente recebia alta, ele precisava fazer o caminho contrário aqui, inverso. Precisava retornar para a recepção e fazer um check-out. Acontece que as únicas placas de saída do hospital, na verdade, elas sinalizavam uma saída de emergência aqui, que percorria, a rota da saída de emergência percorria um outro corredor, né? Era uma rota distinta aqui. Então, o paciente acabava saindo por essa outra rota, né? E não fazendo o check-out aqui. Ou seja, né? O hospital corria o risco, né, de deixar de receber, né? E outra questão extremamente importante, né? Não havia registro de saída do paciente. Então, para o hospital, olha que coisa ruim, né? O paciente ainda estava lá dentro, né? Mesmo tendo saído do hospital. Então,
eu trouxe esse exemplo aqui para mostrar por que a rota ela não pode ser negligenciada, apesar de parecer uma questão super simples, né, na gestão de fluxo. Mas, do contrário, ela não é tão simples assim. Tá? Outras questões envolvidas aqui, a gente encontrou diversas oportunidades de melhoria só relacionada à rota, né? A entrada que era mal sinalizada, né, essa entrada da recepção, a porta de entrada, né, os pedestres tinham dificuldade para abrir essa porta, né? E outra, precisava do uso das mãos para abrir a porta. Então, paciente deficiente, ou muleta, cadeira de rodas, não tinha como abrir essa porta, né? Tinha que pedir ajuda. Outra questão, né, é a porta de entrada da ambulância. Ela ficava mais ou menos aqui abaixo aqui dessa planta que eu estou mostrando aqui. Né? E essa abertura, a abertura dessa porta, ela era realizada sempre pelo zelador, né? Chamado zelador. Na verdade, ele era um facilitador aqui, que ficava um pouco distante do local, e só ele pode abrir essa porta, por uma questão de segurança, né, do hospital. Mas, enfim, ele ficava em um local distante aqui. Então, quando a ambulância chegava, ele tinha que percorrer esse corredor, sair correndo e abrir a porta, né? A logística aqui não era muito favorável, né? Outra questão, né, e última aqui que eu trago, é que o totem das fichas de atendimento na recepção, eles eram voltados para o interior da recepção e não para o local de entrada do paciente. Então, o paciente entrava pela porta, né? E muitas vezes se perdia aqui dentro, né? Ia direto aqui na mesa da atendente, perguntava o que ele tinha que fazer, o que ele não tinha que fazer, porque não estava claro que ele tinha que pegar uma ficha para atendimento. Né? São coisas simples, mas que causam um transtorno enorme, né? Enfim, se não são padronizadas. E segundo R, né? O R do ritmo. O ritmo, ele é a cadência da operação, que garante a conexão dos processos, sempre do ponto de vista cliente para fornecedor, né? Porque, afinal de contas, o ritmo, ele é estabelecido de acordo com as necessidades de consumo do cliente, certo? E o ritmo, ele é expresso por tempo disponível no período dividido pela demanda no mesmo período. Aqui eu trago um exemplo para facilitar o nosso entendimento do R do ritmo, né? Como que um exemplo da saúde que pode ser colocado. Né? Pegando aqui um exemplo, né, de uma clínica que realiza exame de sangue. Né? No turno da manhã, né, eu tenho 44 exames agendados, né, nessa clínica. E esse turno, né, é composto por 6 horas aqui. Vamos pensar que eu não tenho nenhum intervalo aqui nessas 6 horas. Tá? Então, qual que é o tempo disponível no período aqui? São as 6 horas, né, os 360 minutos. E a demanda, 44 exames. Isso resulta em aproximadamente 8 minutos por exame. E o que significa esse valor, né? Então, que a cada 8 minutos, a clínica precisa estar realizando um exame de sangue para atender a demanda do turno da manhã. E o último dos R's, né? O R da rotina. As rotinas, né, elas são as sequências de atividades de manipulação do objeto que flui, né, dentro do nosso fluxo, que pode ser material, informações ou pessoas, a fim de garantir o fluxo pelas rotas no ritmo definido, como o Sensei Ignato definiu aqui. E um exemplo de rotina padronizada no setor de saúde, a gente pode trabalhar mais ou menos assim, trazendo um exemplo aqui bem clássico aqui de farmácia, né, de abastecimento de medicamentos. Né? A gente pode trazer um exemplo do abastecimento de medicamentos nas farmácias em rotas definidas, fazendo a distribuição deles em uma rotina programada já, né? Farmácia A, farmácia B, farmácia C, em horários conhecidos e padronizados, conforme a necessidade de cada paciente, né? E por consequência de cada farmácia aqui, certo?
E aqui eu faço uma analogia entre, né, manuseio inadequado de materiais e manuseio inadequado de pacientes. E como que isso pode afetar a rotina, né? Aqui pegando um exemplo da central de abastecimento, por exemplo. Se na central de abastecimento eu recebo um material do fornecedor e eu não disponho ele no local adequado da primeira vez, isso pode sim atrapalhar a minha rotina de abastecimento para as farmácias satélites. Por quê? O material pode ser perdido aqui, né? Avariado, ou eu posso demorar tempo demais procurando os insumos, por exemplo, para organizar o meu kit de envio para a farmácia. E também da mesma forma, e aqui eu trago de novo um exemplo de UTI para a unidade de radiologia da minha dissertação. O paciente, ele chegava aqui na unidade de radiologia e o leito dele não passava na porta de entrada da sala de exame. Agora eu não me recordo se era sala de tomo ou de ressonância, tá? Mas então, ele não passava nessa porta. E ele precisava ser transferido para outra maca, né? E nessa transferência, e outra, né? Transferido para outra maca, entra na sala de exame e é transferido para a mesa de exame, né? Então, tem 2 transferências aí de paciente e 2 na volta também, né? E nessa transferência, o paciente ele pode se instabilizar, né? A equipe, muitas vezes, ela dispendia muito tempo aqui tentando estabilizar de volta o paciente, o que, claro, né, é extremamente ruim para o paciente, mas também prejudicava a rotina do exame e também o ritmo dos próximos exames que estão para vir, né, aqui dentro da sala de tomografia, ressonância, enfim. E agora, né, eu vou falar um pouquinho de um outro case nesse mesmo hospital, mas, como havia dito anteriormente, né, o case que gerou o artigo com a colaboração do professor Guinato, tá? Esse estudo, ele foi realizado na Central de Abastecimento Farmacêutico, a gente chama de CAF, e essa Central de Abastecimento Farmacêutico, ela abastece todo o hospital, né? Desde dispensários eletrônicos nas internações, as farmácias satélites e a farmácia central do hospital. E a CAF, ela possui, né, o que a gente chamou de 3 setores principais ali, que compõem a logística deles, né? O recebimento por parte dos fornecedores dos materiais, né, uma área ali específica, o estoque, né, que a gente chama de almoxarifado ali, e a entrega ou a expedição. Esse hospital, né, eu não havia falado antes, mas é um hospital de excelência na região. O hospital ele possui 843 leitos e um quadro de pessoal com mais de 6.000 funcionários. E o estudo contou com mais de 70 horas de observação, né, em diferentes turnos ali, e 107 minutos de entrevistas. Né? Qual foi o objetivo, enfim, desse artigo? Foi propor, né, um método de análise da gestão de fluxo, considerando a rota, ritmo e rotina, e por meio desse método, né, utilizando esse método que foi criado, analisar e propor melhorias na gestão de fluxos de medicamento, soro e material médico na CAF. E como que era organizado esse método, né? Como que foi organizado esse método? O método, ele consistia primeiramente em um entendimento do problema, né? E como qualquer análise de fluxo, a gente precisa fazer primeiro um diagnóstico do sistema, né? Nesse caso, a gente lançou mão da ferramenta mapa de fluxo de valor para fazer o diagnóstico, né, da CAF, né? Mas dependendo da natureza do fluxo, a gente, como o professor Guinato mesmo falou, a gente pode estar utilizando o diagrama de espaguete, se o fluxo, né, é um fluxo de pessoas, ou a gente pode estar usando um mapa de raias, se o fluxo preponderante é um fluxo de informações. Tá? Depois disso... Como é? Vou demorar?
Depois disso, a gente partiu para uma análise mais aprofundada do fluxo, né? Tem que... mutou já, obrigada. Depois disso, né, a gente definiu, né, um limite, né, a gente delimitou, né, o escopo, né, de análise e a gente partiu para uma análise mais aprofundada, considerando rota, ritmo e rotina, utilizando, né, um checklist que foi criado para análise dos 3 R's, tá? E esse checklist, então, permitiu a gente identificar diversas oportunidades de melhoria. Bom, aqui está representado um mapeamento de fluxo de valor que foi realizado, né? E a gente identificou ali 2 fluxos principais de materiais. O fluxo de medicamentos, né, que consistia no fluxo de ampolas e comprimidos aqui, esse é o fluxo principal, e o fluxo de soro e de materiais médicos, né, que coincidia com esse fluxo aqui, mais abaixo. Tá? De cara, a gente já, medindo o lead time total, a gente encontrou que era de 39 dias. Tá? Não era um lead time tão absurdo, mas, né, era um lead time considerável, né? E a gente viu, né, que o lead time praticamente coincidia também com o tempo de estoque, né? Que era basicamente 39 dias também. E de cara também a gente percebeu que os estoques eram desbalanceados, né? Por meio das entrevistas que a gente fez, né? Os materiais não chegavam a faltar, né? Porque eles tinham um estoque de segurança relativamente bom para muitos itens, mas os estoques eram sim desbalanceados. E por exemplo, para alguns tipos de insumos, né? Todo dia havia entrega do fornecedor e para outros o estoque durava meses, né? Então, a gente precisou daí delimitar o nosso escopo de estudo e a gente escolheu como fluxo-alvo, né? Foi uma escolha nossa, a gente não fez nenhuma priorização, né? Junto com a equipe lá, foi uma escolha nossa, a gente priorizou o fluxo-alvo como estudo, o fluxo de soros e de materiais médicos, né? Por que isso? Porque os soros e os materiais médicos, eles são utilizados em todas as unidades, né? Tem um alto giro, né? E se não são utilizados em todas, são utilizados em praticamente todas as unidades, né? E também porque os materiais estavam, né, dispostos, né, de maneira geral, de forma desorganizada dentro do armazém, né, da CAF. Havia falta de espaço, muitas vezes, para circulação, né, tanto dos carrinhos, que eram os meios de transporte para levar os materiais até as unidades, quanto também para a circulação de pessoas, né. E os funcionários relatavam também que existia falta de carrinhos e caixas para o transporte. Daí a gente pensou, o que será que acontece, né? Será que existe mesmo uma falta de carrinhos e de caixas? Né? Então, a gente partiu para a análise do fluxo e a gente fez o uso, né, para essa análise do fluxo, como eu havia dito anteriormente, a gente usou o checklist, né, que a gente criou, com base na literatura, enfim, para fazer a análise da gestão de fluxo de soros e de materiais médicos. E esse checklist, né, que foi desenvolvido com a ajuda dos nossos mentores, né, o Tarcísio e o Gnato, ele leva em consideração os 3 elementos da gestão de fluxo, né, a rota, o ritmo e a rotina, e também a fonte de evidência, né, o onde e o como eu procuro a evidência de cada item aqui do checklist. E, após a análise, com o uso do checklist, diversas melhorias, mais de 20, foram encontradas, né?
Materiais não eram armazenados nos locais corretos da primeira vez, isso relacionado à rota, né? O que causava congestionamento dos corredores, e além disso não havia uma rota padronizada, né, em si. E em relação aqui ao ritmo, né, muitos materiais ficavam em espera na expedição para serem transportados, porque o ritmo de preparo dos materiais lá no almoxarifado não coincidia, né, era desbalanceado com o ritmo de entrega dele para as farmácias, né, o ritmo de entrega lá na expedição, né. E relacionado à rotina, né, não havia, por exemplo, equipe mobilizada, né, disponibilizada em horários pré-determinados para abastecimento das unidades, né, e os horários de entrega, né, quando havia equipe mobilizada, muitas vezes os horários de entrega coincidiam com troca de turno do pessoal lá na unidade, né, dos técnicos, né, isso gerava confusão e, enfim, eles tinham que esperar mais tempo para fazer a entrega dos insumos. Né? E também, por último aqui, não havia uma rotina padronizada para devolução de carrinhos e caixas, né? Então, a gente descobriu o motivo por que faltava tanto carrinho e tanta caixa verde, né? Porque na caixa verde que eles levavam os insumos, né? Para as farmácias, né? Por que havia tanta falta? Porque eles não tinham uma rotina de retornar, né? Esses equipamentos para a CAF, né? Muitas vezes ficava por lá. E, né, finalizando aqui esse case aqui, esse último case que eu apresento para vocês, essas oportunidades de melhoria, elas foram apresentadas, né, para chefe de unidade e para demais gestores ali da CAF, e bem como também o método, né, aquele método que eu mostrei anteriormente, e o checklist também foram validados por eles, né. E para concluir aqui, né, acredito, né, que uma rigorosa gestão de fluxo ela é essencial para o setor de saúde. Vide, né, os diversos exemplos, né, que foram apresentados, né, tanto pelo Gnato quanto por mim aqui, né, que evidenciam isso, né, e a gente viu também que a gestão de fluxo ela é ampla, afinal de contas, e pode ser usada, né, em fluxos de qualquer natureza, materiais, informações, colaboradores, clientes, né, e atualmente, né, o COVID, né, falando agora um pouco da nossa situação atual, ele trouxe novos desafios que evidenciam ainda mais a importância da gestão de fluxos. Né? Por exemplo, aqui relacionado à rota, né? A reconfiguração do layout, né, do hospital com as alas COVID, né, pode ser com que faça-se necessária a criação de novas rotas, por exemplo, rota para paciente COVID, rota para paciente não COVID, né? Aqui relacionado ao ritmo, por exemplo, né? Ritmo de exames precisa ser adequado aqui, né? Porque, afinal de contas, o paciente não pode esperar 3, 4 dias para receber o resultado do exame de COVID. E, né, outra questão importante, que a rotina dos profissionais de saúde, ela mudou muito, né? Né? Inclusive com a questão aqui que eu trago da paramentação e desparamentação. E, né, concluindo, além disso, diversos novos fluxos de materiais a gente precisou agregar, né, no hospital. Essas paramentações são descartáveis, né, álcool gel, luva, máscara, oxigênio, enfim. É isso, gente. Eu acredito que o momento não poderia ser mais adequado para a discussão dos 3 R's na saúde. E, lógico, a gente tem a agradecer ao professor Gnato, mentor, né, criador dessa abordagem, que tem sido, eu acho, né, que tem sido um sucesso, acredito eu, para diversos setores aí. Tá? Encerro aqui a apresentação, muito obrigada. Legal, Bruna. Muito obrigado, Bruna. Muito Deu obrigado, tempo aí muito certo, bom. gente? Sim. Excelente. Muito bom, Bruna Sá. Excelente, excelente. E aí nós temos
bem objetiva, foi nos pontos-chave e nos oferece a oportunidade de discutir um pouquinho, de fazer algumas perguntas, enfim, bater um papo com você. Tomara, eu estou olhando para o chat aqui ao lado, eu estou vendo que o pessoal já está se manifestando e trocando ideias, o que é ótimo. E o Loro-san, com você, Pablo-san, também, por favor, orquestrem aí, né, essa interação aí com os colegas que nos assistem. Maravilha. Primeiramente também, né, agradecer a Bruna, parabenizar, foi bastante, como o Ginato Sensei disse, bastante objetivo, né, nos pontos cruciais. E, Ginato, só para a gente reforçar nossa audiência, noto aqui no chat pessoas representadas de, como o Louro já comentou, né, amigos da Santa Casa de BH, do Memorial de Jaboatão dos Guararapes também, pessoal amigo, colegas de outros trabalhos. Feliz, muito. Então, o pessoal da saúde, sim, representados também, né, aqui na nossa casa. Então, interessante. Legal. Louro-san, vamos... Me permita observar, fico feliz de ter os colegas, os amigos, colegas de Jaboatão, que eu vivi em Jaboatão, em Candeias, por acho que uns 5, 6 anos. Depois fui lá para Casa Forte, no Recife. Mas Jaboatão, tenho grandes memórias aí de Jaboatão. Obrigado por estarem aí conosco. Muito obrigado. Muito bom. Ginato-san, Ginato e Bruno aqui, acho que vale a pena aqui entrar um pouco num assunto levantado aqui pelo nosso amigo o Tarcísio Saurin, que ele comentou aqui, Ginato, você deve estar acompanhando aí, que está sendo pensado em adicionar mais 2 R's nesse modelo em próximos trabalhos: risco e resiliência. Acho que seria interessante comentar um pouquinho sobre isso, talvez se ele quiser também participar até desse comentário, acho que seria interessante. Claro que sim. Aliás, eu sei que o Tarcísio San, na verdade, talvez não esteja na melhor condição em hardware, que ele está, acho que, com o smartphone, algo do gênero. Mas, por favor, seria fantástico ter a participação do Tarcísio San, se ele tiver em condição de abrir o microfone, enfim. Seria fantástico. Vocês estão me ouvindo? Alto e claro. Tá. Eu só não vou ligar a câmera porque eu estou na cama deitado aqui, então vai ficar meio chato. Que inveja, tá. Não, mas então assim, esse modelo dos 3R assim realmente nos abriu os olhos aí para uma forma estruturada de engenharia logística, né? Achei muito legal essa proposta. E como o Ginato sabe, eu também tenho um viés forte de segurança, de resiliência, né? Então, a gente procura trabalhar esses assuntos de Lean, normalmente em conjunto com os assuntos ligados à segurança, que em hospitais, aí, especialmente segurança de pacientes, né? É uma coisa extremamente importante. E como a gente está vendo nesse ano, assim, com esse cenário da pandemia, né? Resiliência, mais do que nunca, é algo fundamental, né? Embora a gente tenha os padrões, tenha os planos, né? O mundo real, o ambiente externo, infelizmente, não colabora com os nossos planos grande parte do tempo, né? Então, é fundamental a gente ter... A gente está pensando, né, em também acrescentar essa questão do risco e da resiliência para trabalhar com possíveis planos de contingência, né? Por exemplo, daqui a pouco, assim, tem determinadas rotas bloqueadas no hospital por uma obra, uma questão de contaminação agora, né? Daqui a pouco não pode misturar certos fluxos. Então, é importante a gente ter já alternativas, tanto quanto possível, pré-determinadas. Excelente. Eu vi que alguém colocou já um 6º R, assim, né? Acho que se estender mais a reunião, vamos acabar com os 10 R's aqui. Fantástico. Se agregar valor a essa abordagem conceitual e nos permitir atuar com mais assertividade na gestão, fantástico. Que assim seja.
Excelente, fantástico, muito bom. Eu estou aqui, enquanto escuto o Tarcísio San e estou atento, está tentando responder Stefani San, fez algumas considerações a respeito, né, exatamente a respeito da proposta de Tarcísio San de adicionar mais esses 2 R's. E eu vou finalizar depois. Mas me permitam, Loro-san, por favor, claro que eu tenho, né, tenho muita curiosidade de adicional sempre, sobre o tema, sobre a aplicação de Bruna San e os demais colegas participantes da pesquisa, mas se você quiser endereçar alguma questão, alguma das perguntas aí da audiência, a Bruna San, por favor, fique à vontade. Depois eu me subordino e, na sequência, então, apresento alguma das minhas perguntas. Sim. Grato. A Bruna deu uma... A Bruna acho que teve um pequeno problema. Acho que ela... eu estou admitindo ela de novo aqui. Ela entrou de novo. Bruna? Oi, voltei. Voltou? Começou a travar tudo aqui, gente. Maravilha. Que bom que tá todo mundo aí, hein? Você me ouve bem? Ouço, estou ouvindo, sim. Ótimo. Bruna, alguém aqui na audiência, Bruna, alguém fala aqui sobre o... Deixa eu pegar aqui o... Que eu entrei de novo, não consigo ter acesso aqui ao chat, né? Tá, mas eu vou te passar uma questão aqui e aí eu te passo ao chat de novo. O Tiago Rocha, Bruna, primeiro ele está falando sobre que ele não conhecia essa forma de análise dos 3 R's, né, e achou bastante interessante, como grande parte da nossa audiência. E ele comenta um pouquinho que quando se olha os 3 R's, Bruna, é certo que a oportunidade de redução de custo vai começar a aparecer. E ele faz uma pergunta, ele não viu mapeado nos 3 R's essa parte do custo. E ele até faz um questionamento aqui, se não seria o caso de ter o 4º R, né? Rota, ritmo, rotina e rentabilidade, né? Como o Tarcísio falou, até o final da noite a gente vai sair com os 10 R's aí. Mas o Thiago ele faz esse questionamento sobre onde que está mostrando essa parte de redução de custo, Bruna, dentro do seu case. Certo. Lean, né, de forma geral, a gente não tem, né, o custo aí explicitamente relacionado, né, o Lean de forma geral, né. Então, uma coisa que a gente pode responder, né, para essa pergunta é que está implícito, obviamente, a redução de custos, né, qualquer transformação Lean que a gente for fazer. Está extremamente implícito, né? A gente aumentar a produtividade, né? Reduzindo os desperdícios, né? A gente está reduzindo os custos, né? Dessa forma. O professor Ginato, com certeza, tem muita coisa a acrescentar aí. E reforçando... Ele quem pode dar o pitaco ou não aí em acrescentar um R ou não acrescentar, né? Eu acho que é por aí. Quem sou eu, né? Quem sou eu? E reforçando, né, Bruna, que o ganho nesse tipo de trabalho, nesse tipo de abordagem, é sempre no fluxo total, né? Nunca é somente na holística, no olhar pontual, né? É sempre no olhar do fluxo como um todo. Uma consideração que eu faço, que assim, de cunho conceitual, teórico conceitual, é o seguinte. Eu fico feliz, né, eu fiquei muito feliz de ouvir o Tarcísio San comentar que essa abordagem abriu, né, a visão, o entendimento acerca de operações. E foi assim conosco. Na verdade, eu costumo dizer que nada de novo em ritmo, nada de novo em rota, nada de novo em rotina, isoladamente. Agora, de forma combinada, você usar esses 3 elementos, 3 construtos, de forma combinada, para abordar operações, e aí olhar para os 2 principais componentes de uma operação, que são os entes em transformação, o fluxo, e perpassando o quê? Perpassando etapas. Supostamente,
ali postas para adicionar valor, né? Seja material, informação ou cliente paciente. Aí sim é diferente. Isso é o que caracteriza, né, um arranjo conceitual que, de fato, faz sentido. Isoladamente, não haveria nenhuma novidade. A combinação para abordar a gestão de operações sob essa ótica, aí sim, constitui-se um arranjo conceitual diferenciado. E aí, eu comento o seguinte, quando nós considerarmos, e isso é bem importante, porque eu acho que tem espaço para ampliar ainda mais essa abordagem, mas quando nós considerarmos a introdução, a adição de algum outro elemento, algum outro construto, um R, por exemplo, adicionalmente, nós precisamos que faça sentido conceitual. Porque o sentido conceitual da combinação desses três é a lógica de observar uma operação de qualquer natureza, industrial de serviço, não interessa, uma operação a partir destes dois elementos. E aí eu me ancoro numa abordagem muito mais antiga, que é o mecanismo da função-produção proposto por Shigeo Shingo, grande guru, né, da gestão de operações, que se dedicou ao estudo do sistema atual de produção, foi consultor da Toyota e de centenas de outras empresas, e teve contribuições teóricas muito importantes sobre as quais eu também, vamos dizer, ancorei essa abordagem dos três R. O mecanismo da função-produção é uma linguagem diferenciada, mas tem toda a identidade. O mecanismo da função-produção é uma rede ortogonal na linguagem de Shingo de processos de operações que se entrecortam. Na nossa abordagem dos três R, nós estamos falando de... e eu faço no paper que eu estou submetendo a um periódico importante de circulação internacional, eu faço essa relação com o mecanismo da função-produção de Shingo Sensei. E aí eu comento, né, a respeito, né, do que processo operacional na linguagem de Shingo tem de relação com fluxo e processo na nossa linguagem, na nossa abordagem. Então, é bem importante que qualquer R que seja introduzido tenha esta consonância conceitual, porque os três R's que, dessa abordagem propõem-se a abordar estes dois elementos. E aí observem da importância disso e da aderência conceitual, que quando nós olhamos para 7 perdas de outro grande guru, ou não sei se é o pai do sistema de produção, as 7 perdas, STPMED, superposição, transporte, processamento em si, movimentação, espera, defeito, estoque, nós olhamos para elas, nós vamos perceber que 6 das 7, 6, nada menos do que 6, se manifestam sobre o ente que flui, é fluxo. Daí a medida clara da preponderância de fluxo em gestão de operações. 2 das 7 perdas manifestam sobre os elementos vinculados ao processo, operador e máquina, equipamento, recurso alocado a processo. E aí, 6 mais 2 dá 8. É porque espera, uma das categorias das 7 perdas, pode estar associada ao ente que flui, material, a espera do material, a espera do cliente, a espera da informação, ou pode estar associada à espera do recurso a serviço desse fluxo, que é o operador, a espera do operador, a espera da máquina. Então, percebam vocês que, dentro dessa abordagem, a gente está reforçando a importância da preponderância na gestão de forma geral, gestão de operações, a gestão de fluxo sobre gestão de processo. Então, é isso, assim, precisamos antes olhar para o fluxo. Uma vez identificado o que fazer, né, os 3 R's, né, alinhar, ajustar os 3 R's para o ente que flui, aí sim nós vamos olhar para processos. É o ótimo global antes, fluxo, é a visão sistêmica. E aí depois o ótimo local, que tem sua vez, claro, sobretudo quando um processo, uma passagem, impõe restrição à passagem do ente que flui. Aí sim, nós vamos olhar localmente, vamos buscar derrubar as 2 perdas por espera do recurso e por movimentação do recurso, né, que são as perdas associadas ao processo. Então, assim, só para fechar e comentar que qualquer regra adicional tem que estar em consonância com o que tem de fundo conceitual aí. Né? Curiosamente, e por sorte, para efeito de
memorização ou referência, a gente no acrônimo, a questão-chave é que são construtos, elementos vinculados a esta abordagem, né? Gestão de operações como essa combinação, gestão dos fluxos, do ente que flui, e gestão dos processos. Esta subordinada ao que é preponderante, que é a gestão dos fluxos. Falei demais, Loro-san, me ordena aí, porque senão eu enlouqueço aqui falando. Eu me dá corda, eu enlouqueço. Tranquilo, Gnato, tranquilo. Gnato, você quer comentar alguma coisa com a Bruna sobre alguma questão que você tem? Poxa vida! Por favor. Se tivesse ela até meia-noite, pelo menos, para ficar aqui conosco, eu ia encher ela de dúvidas aqui minhas. A primeira questão que eu gostaria de colocar, Bruna, é a seguinte, eu até anotei aqui. A pesquisa, o paper, ele envolveu a aplicação do conceito, a aplicação da abordagem, no caso prático, na área hospitalar. Aliás, envolveu muito, né, de Genbutsu. Foi lá e viu, foi lá e sentiu por você mesmo, né? 70 horas de Genbutsu, observando, 107 minutos de entrevistas, ouvindo, escutando. E eu te pergunto, nessa experiência, quais foram as questões mais difíceis, né, de lidar? E de qualquer âmbito, questões de qualquer natureza. Eu queria a tua experiência, como foi isso? A aplicação desses conceitos, dessa abordagem, nesse ambiente, com esta tua proposta. Qualquer observação, consideração. Por favor, Bruna. Obrigada pela pergunta, Gnato. Acho que a principal questão, assim, né, foi, na verdade, conscientizar a equipe, né, a equipe lá da CAF, que a gestão de fluxo, né, é uma questão importante, né. A saúde, ela é um ambiente dinâmico, então, outra questão que eu vi bastante é que a gente teve bastante dificuldade para agendar essas visitas, né. Os profissionais ali, todos da CAF, são multifuncionais, então, muitas vezes, né, o técnico não estava ali na CAF, o técnico que a gente queria entrevistar, né, então, isso, né, pode vir a ser, né, em outros trabalhos, né, futuros trabalhos, né, também uma questão, assim, a se considerar, né, e pode atrapalhar, então, também a profundidade das entrevistas, né. As entrevistas também, eu lembro que quando a gente fez, elas tinham muitas interrupções, né, por conta disso, né, mas é o trabalho deles fazer o quê? Excelente. Muito obrigado, Bruna-san. Loro-san, por favor, com você. Bom, o pessoal aqui tem bastante comentários sobre a live, muito interessante, as pessoas estão se manifestando bastante aqui também. Vamos agradecer aqui todo mundo que está participando, estão conosco até esse momento aqui. Eu queria falar um pouquinho com a Bruna, Gnato, se me permite aqui também, para ela comentar um pouquinho conosco. Bruna, nós temos bastante pessoas aqui, o público bastante interessado, e acho que seria interessante se você pudesse nos falar quais são os cuidados que você possa recomendar aos colegas que estão nos assistindo, né? E que estão interessados em replicar e reproduzir o seu estudo de caso, implementando a gestão de fluxo a partir dos 3 R's, já aproveitando um pouquinho da sua experiência. Certo. Acho que o primeiro passo, né, a gente entender o contexto, né, do problema e a real também necessidade, né, do setor em questão, né, e daí, segundo ponto, né, segunda dica que eu daria, né, é não entrevistar, não procurar não entender só a realidade da área, né, e sim das áreas adjacentes e que fazem parte desse fluxo, porque, afinal de contas, a gente está estudando gestão de fluxos, né, e tem sempre, né, uma área que é cliente e uma área que é fornecedora, né? Acho que uma limitação importante, e acho que é válido a gente falar também das limitações do trabalho, né, importante do nosso trabalho, foi a falta de entendimento, né,
do processo cliente lá, as farmácias, né, os dispensários, né, as internações, né, como que funcionava para o cliente, né. Isso foi uma limitação do nosso trabalho. Inclusive, esse mestrando do nosso professor Tarcísio, né, o Patrick, ele vai estudar, né, a gestão de fluxos aí, utilizando 3 R's e mais os R's aí, na farmácia central do hospital, né? Então, acho que vai complementar bastante o estudo que a gente fez. Ótimo. Obrigado, Bruna. Muito bom, obrigado, Bruna. Professor, com você, a orquestração. Sim, eu aproveitando esse gapzinho, eu já coloco mais uma curiosidade minha aqui. Bruna, claro, né? Eu estou até com um artigo aqui comigo, claro, né? O artigo original do estudo, e lá no finalzinho dele, na seção conclusões, nós colocamos, por sugestão de todos, de Tarcísio San e dos demais pesquisadores, o que nós teríamos, qual seria a recomendação para futuras pesquisas. E aí, a partir daí que eu gostaria de encaixar, né, uma curiosidade, uma pergunta. Então, essa teoria da gestão de fluxo a partir dos 3 R's, ela considera, na verdade, fluxo de entes principais, é aquele ente sobre o qual eu quero agregar valor. No caso da manufatura, é o material, o ente principal. Fluem outros entes, a gente chama de fluxos secundários. Mas o ente principal, o ente preponderante, é aquele sobre o qual eu adiciono valor. Então, no caso da manufatura, produção do produto, é o material. No caso de uma operação de serviços, por exemplo, financeiro, é a informação. No caso de serviço de saúde, é o cliente-paciente. Esse é o ente preponderante. Existem os entes secundários, como você bem colocou, que, se não arranjado, se não é feito boa gestão dos fluxos desses entes também, trava o fluxo de passar, a passagem do ente preponderante, o ente principal. Mas você fala, Bruna, eu estou comentando isso porque essa é uma questão interessante, né? Porque a gente está falando de vários fluxos, na verdade, né? Há noção do que é preponderante, dos secundários, mas da relação entre eles, né? Da dependência até. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, talvez até Tarcísio San presente possa nos ajudar, porque você sugeriu de nós aplicarmos em estudos futuros aos métodos de apoio à decisão, como, por exemplo, a AHP, o Analytical Hierarchy Process, e depois talvez você possa comentar um pouquinho, né? Método de apoio à decisão, para que a gente faça a adequada seleção ou priorização de por onde começar, qual fluxo começar, né, a aplicar, em qual ente, em qual fluxo começar, por onde começar, porque como nós falamos, assim, e você está certíssimo, né? Sobretudo o serviço de saúde é um sistema complexo, e complexidade quer dizer vários fluxos. Fluxo do ente preponderante principal, cliente-paciente, mas fluxos diversos de recursos secundários. Então, como é que a gente poderia aplicar métodos de apoio à decisão? Eu não sei se você... E também não sei, né, se a tua sugestão chegou a avançar a tal ponto, mas se você puder comentar, e eu fiquei muito interessado, porque, de fato, seria muito bom, dada a complexidade, que nós tivéssemos uma abordagem antes da aplicação, né, de gestão de fluxos a partir dos 3R, algo que nos orientasse por onde começar e em que sequência avançar na gestão dos fluxos, né? Pode comentar algo a respeito, Bruna San? Tarcísio San, se está nos acompanhando aqui também, por favor, muito bem-vindo no comentário. Com certeza. Nosso artigo não chegou a esse patamar de estar priorizando antes, definindo algum critério de priorização, né, para a escolha do fluxo, né? E, assim, como todo mundo sabe, a gente, utilizando uma ferramenta de diagnóstico tão poderosa como é o MFV, né, muitas oportunidades de melhoria são identificadas, né? Eu não tenho, assim, a experiência com a utilização de AHP,
por exemplo, mas eu acredito que, acho que o pulo do gato aí é a gente escolher para priorização critérios sempre relacionados, né, ao que agrega valor para o cliente. Né? Exemplo, será que essa melhoria vai diminuir o lead time nos meus processos? Qual o benefício que essa melhoria vai gerar, né, para o cliente final? Enfim, acho que o pulo do gato é tentar captar, né, por meio desses critérios aí, né, qual que é a melhoria que vai agregar mais valor para o cliente. Não sei se o professor Tarcísio tem alguma consideração a fazer também. Excelente, Bruna. Muito obrigado. Eu vi que o Tarcísio, você está olhando aqui para o chat aqui na direita, o Tarcísio manifestou rapidamente ele bom ponto, especialmente em hospitais de grande porte, a quantidade de fluxo logístico é enorme, de fato. E me chamou a atenção, né, revisando o que eu quero dizer, assim, relendo, né, o artigo, eu vi essa chamada. E eu gostei muito, né, dessa luz, né? Opa, que bacana vincular a um método que nos oriente, né, em sequência avançar na gestão do fluxo, e a complexidade é brutal, né, dos entes que fluem no sistema, né? E por vezes a gente pode estar, mas se a escolha for subjetiva, né, e eminentemente empírica, a gente pode estar começando por gestão, aplicação, né, desses elementos num ente importante, mas que não impõe o gargalo, não constitui-se em gargalo, e aí descuidando-se, né, de algo mais relevante nesse caso. Então, é bem interessante, eu gostei muito desse gancho aí para estudos futuros. Acho que é isso, o comentário que eu ia fazer era basicamente esse. Muito bom. Ótimo, ótimo. Obrigado, Tarcísio, pela participação importante. Agora são 20h54, acho que poderíamos ficar aqui conversando por mais um tempo, né, Ignato? Sim, não me provoque. Qual que é a próxima live, gente? Qual vai ser a próxima live? Ô, Bruna, já vai colocando na agenda próxima, hein? Ó, você vai estar conosco, hein? Já coloca na agenda aí, viu? Mas, gente, foi muito bom, agradecemos aí a participação de todos, foi muita interação, muito legal. E acho que agora eu posso abrir um pouquinho aqui, Bruna, para você e para o Ignato fazer alguma consideração final antes de nós nos despedirmos aí dos nossos colegas. Fica à vontade, Bruna. Com certeza. O professor Tarcísio está ali falando, hoje tem jogo do Inter. Já está lá com a camiseta do Inter. Vamos perder a audiência para o jogo do Inter e o jogo do Flamengo, né? Acho que eles estão jogando Alguma consideração final, Bruna, Ignato? Nossa, eu só tenho a agradecer uma live desse alcance. Obrigada muito pelo convite, né? O convite feito ao professor Tarcísio, desculpa, e a mim, né? E demais colegas, né? Enfim, agradeço a confiança, né? E só agradecer, é uma honra estar aqui. Imagina, Bruna Santos. Nós aqui agradecemos. Muito obrigado. Muito obrigado, né, pelo teu interesse no tema, por ter desenvolvido, né, o teu estudo no tema. Fico muito lisonjeado, muito feliz. E mais ainda, por você prontamente, Tarcísio, os demais colegas que integraram a pesquisa, imediatamente atenderam, né, prontamente atenderam ao convite, e eu sei que você fez, né, um esforço para que algo muito mais amplo pudesse caber nessa janelinha, né, de uma live super restrita. Muito, muito obrigado a você, ao professor Tarcísio, aos demais colegas. Eu fico muito feliz. E espero, de fato, né, que nós mantenhamos essa nossa ponte, né? Efetivamente, que eu quero dizer, está sempre em contato, claro, mas efetivamente trocando experiências, né? Porque nós somos uma empresa de consultoria, eu tenho um pezinho na academia, mas eu gostaria muito, né, de ser um agente de ligação forte. E eu acho que esses são elementos de ligação importantes, né? As lives, os webinars, eventuais outras atividades em conjunto. Eu acho que a gente precisa explorar e manter isso. Muito obrigado, Bruno, mais uma vez. E obrigado aos meus amigos da Linway Consulting, Louro San, Pablo San, pelo suporte. Muito obrigado. Obrigada, Ignato. Obrigado a toda a audiência que nos acompanhou desde o início e até agora, que continuam conosco. Muitíssimo obrigado. Espero poder
continuar merecendo, né, o interesse e a atenção de todos vocês. Muitíssimo obrigado. Obrigado, Bruna. Obrigado, Ginato. Realmente foi muito boa a iniciativa. E lembrando, né, Ginato, então daqui 15 dias, então no dia 4 de março, é isso mesmo? Não, desculpa. Dia 11 de março. 11 de março. Dia 11 de março, o nosso tema será catar e trabalho padronizado, Ginato-san. Lembrando a todos os nossos amigos que estão conosco aqui, Bruna está convidada para participar conosco e todos os demais colegas aqui terão, daqui 15 dias, estamos aqui novamente. Agradecer a Bruna pela disponibilidade. Oi? Tema muito relevante. Legal, vai ser muito bom. Mais uma vez, agradecer a você pela disponibilidade, pelo esforço de estar conosco essa noite, aos demais colegas, e esperamos vocês daqui 15 dias. Ok, pessoal? Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada, boa noite a todos. Até mais. Até mais.